aí, seus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre os reis de Israel e o rei de hoje é o rei Acabe. Mas antes, eu preparei um resumo super especial que você pode conferir agora. Bem, pessoal, vamos ao resumo, tá? Então eu fiz esse infográfico aqui bem simplesinho aqui no Excel para demonstrar para vocês o que eu já falei aqui no canal e para ficar assim visualmente mais fácil de entender algumas coisas, tá? Então aqui no meio eu coloquei o ano, né? Lógico, obviamente não é o ano exato, é um ano aproximado, até porque fica bem difícil da gente levantar esses dados. E aqui eu coloquei, aqui é um resuminho dos reis do sul e aqui dos reis do norte, e aí você consegue visualizar bem quando um estava reinando no norte e o outro que estava reinando no sul, fica mais fácil de visualizar, tá? Então vamos ao resumo. Deixa eu explicar a legenda. Então aqui, ó, aqui eu pinto de preto quando o rei é péssimo, eu pinto de vermelho quando o rei é ruim, e amarelo quando o rei é mais ou menos, e verde quando o rei é bom, tá? A maioria dos reis vai ficar entre vermelho e amarelo, tá? Então são poucos reis que eu classifico como péssimos, e são poucos reis, 4 na verdade, que eu classifico como bom, tá? São poucos, tá? Então é isso. Então aqui, ó, no Reino do Norte só vai ter vermelho e preto. Não tem como um rei aqui do norte ser mais ou menos, porque eu já falei que nenhum rei aqui do norte se voltou para o Senhor, tá? Então todos vão variar entre o vermelho e o preto. Tem um rei específico que eu tô até pensando se eu vou classificar ele como mais ou menos, mas quando chegar nele eu vejo o que eu faço. E aqui no Reino do Sul vai variar entre amarelo e verde, né? Também vão ter reis pretos aqui que eu classifico como preto não, mas como vermelho, tá? Mas quando chegar lá neles também vocês vão ver, tá? Então vamos ao resuminho aqui do reino do norte, né? Que é o reino que a gente vai falar hoje. Então eu vou focar só no reino do norte, tá? No resumo, porque hoje eu vou falar sobre Acabe e Acabe é o próximo rei aqui, tá? Então, no vídeo de Jeroboão, o que a gente tem no reinado de Jeroboão? Bem, foi ele ali que foi o primeiro rei depois da divisão, né? Eu já falei que não foi ele que causou a divisão já foi causada pelo próprio Salomão e já tinha sido determinado por Deus. Ele só foi uma figura ali que estava ali na época, né? Porém, ele não afastou mais ainda o povo de Deus, né? Ele não permitiu que o povo fosse adorar Deus no templo, ele atrapalhou essa relação do povo com Deus, então ele é um rei aí que reinou 22 anos, ele foi um rei ruim. E depois o filho dele, Nadab, reinou por 2 anos no lugar dele. E aqui acaba a dinastia Jeroboão, tá? E aí o próximo rei que nós temos no Reino do Norte é Baasa. Então aqui Baasa não era descendente de Jeroboão, então Baasa se iniciou uma nova dinastia, a dinastia Baasa, tá? Ele reinou por 24 anos, ele reinou bastante e ele foi um rei bastante importante em questões políticas, né? Ele melhorou muito o reino nesse sentido. E aí nós temos Elá, que reinou 2 anos, nós temos Zinri, que reinou 7 dias, e por 4 anos o reino do norte ficou dividido entre Onri e Tibni, tá? Ficou dividido o reino, seguiu dividido aqui por 4 anos, mas aí depois por 8 anos Onri prevaleceu e reinou por mais 8 anos sozinho, tá? Então Onri, ele reinou 12 anos no total, tá? E o Onri é a dinastia mais complexa que eu classifico assim do Reino do Norte, porque a partir da dinastia Onri o negócio degringolou bastante e que é o caso do seu filho Acabe, tá? Então eu pintei Acabe de preto e aí nesse vídeo vocês vão entender por quê. E é isso, vamos aí ao vídeo. Espero que você tenha gostado do resumo, foi um resumo bem rápido, mas lógico que você pode voltar nos vídeos anteriores e aí você vai ver em detalhes tudo que esses reis fizeram, tá? Então é isso. Mas antes de entrar na história, eu vou falar algo que eu nem comentei nos vídeos anteriores, mas é importante você saber que sempre quando a gente fala de reis, tem algumas figuras que você precisa prestar atenção, tá? Primeiro é o próprio rei, obviamente,
O sacerdote, então é sempre bom quando aparece sacerdote na história, o nome do sacerdote tal, você fica de olho nele, que provavelmente ele vai ser uma figura importante, tá? Outra figura importante que geralmente muda a equação nas histórias dos reis é o chefe do exército, o comandante do exército, porque era uma figura importante porque ele tinha muito contato com o povo, com as famílias. Então sempre quando aparecer também você fica esperto, porque pode ser que ele entre na história em algum momento, tá? E a quarta figura que você precisa prestar atenção é o profeta. Então sempre quando aparece um profeta, você fica de olho, porque ele provavelmente vai aparecer mais na história. Então sempre tem que prestar atenção nessas quatro figuras quando a gente fala de reis, tá? Que é o próprio rei, o sacerdote, geralmente no Reino do Sul, né? No Reino do Norte meio que não tem sacerdote de Moisés, né? Só tem sacerdote de idólatras, né? De outros deuses. O comandante do exército e o profeta. Então vamos aí à história do rei Acabe, mas antes a famosa ficha técnica. Bem, Acabe foi rei no Reino do Norte, no Reino de Israel. O nome do seu pai era Onri. Ele reinou por 22 anos. A sua esposa é Jezabel, não tenho conhecimento de outras, provavelmente tinha outras mulheres, mas enfim. Filhos, eu consegui contar 74, então o cara realmente era um Mr. Catra ali da Bíblia. Então vamos agora entrar efetivamente na história de Acabe. Primeira coisa que você precisa saber é que ele casou com Jezabel, né? Jezabel era filha de Etbaal, que era um rei dos Sidônios. Então, muito provavelmente ela era filha de uma família de sacerdotes de Baal. Então ela era uma mulher que conhecia a religião, né? Ali toda a idolatria que envolvia Baal. Ela não era uma pessoa leiga, né? Era uma pessoa ali que estava num nível de idolatria mais alto, digamos. Tanto que Acabe construiu um templo a Baal ali em Samaria, né? O que já começa a indicar para que lado o reino de Acabe vai, né? A gente percebe que ele vai começar a pender mais para idolatria, principalmente a Baal, por influência da sua esposa, obviamente. E ele também construiu aí um poste ídolo em nome dali para Deus da fertilidade, né? Em nome da fertilidade, porque naquela época a plantação era ali determinava a riqueza de um país, né? E então esses deuses de fertilidade eles chamavam muita atenção, né? E quando a gente fala de fertilidade, às vezes também tem uma conotação sexual, porque é a chuva que molha a terra é aquela que recebe a chuva, sabe? Então é muito complexo essa história, né? De deuses, de idolatria, de fertilidade. Então isso aí fica para um estudo mais à parte aqui. E por conta disso, a Bíblia fala que Acabe irritou a Deus mais do que todos os reis antes dele. Então a gente já vê que por conta dessa abertura que ele deu para a idolatria, muito mais do que os reis antes dele, fez com que ele já entrasse aí já começasse num patamar diferente de realmente de ser aquele rei que já irritou a Deus assim profundamente. E aí uma coisa interessante do reinado de Acabe é que, né, durante o reinado dele, ele mandou reconstruir a cidade de Jericó, né? Então lembra que lá em Josué, mais especificamente em Josué 6:26, tem uma passagem que fala que a cidade de Jericó, que foi a primeira a ser conquistada, ia ficar como primícia ao Senhor e que não era para ninguém reconstruir aquela cidade, né? E se alguém tentasse reconstruir, o filho mais velho e o mais novo morreriam. E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Então, os dois filhos de Acabe, tanto o mais velho, que se chamava Abirão, e o mais novo, que se chamava Segube, os dois acabaram morrendo aí por conta para se cumprir essa profecia que tinha sido dada há muitos anos atrás. Pois bem, então, vida que segue, e aí apareceu um carinha lá, um profeta chamado Elias, né? Vocês já devem saber, mas até então ele era um profeta ali que apareceu ali, como quem não quer nada, né? E ele profetizou que ia ter uma seca. Então ele profetizou e vazou, sumiu, nunca mais se viu falar do cara. E aí Jezabel ficou pistola, né? Assim, contra os profetas do Senhor, porque, imagine, se ela era uma sacerdotisa de Baal ali, né? E ela tem o outro deus do marido, obviamente que ela vai querer provar que o deus dela é melhor e ela vai perseguir o outro, né? Obviamente, né? E aí ela começa a perseguir os profetas do Senhor, e aí o negócio começa a ficar cada vez mais feio aí no reinado de Acabe. E aí, por conta da seca, obviamente, também veio uma fome muito grande, a fome era muito extrema ali em Samaria, o negócio estava ali muito complicado para o povo.
E aí a Bíblia vai mostrar, vai apresentar um personagem chamado Obadias, que ele era o mordomo ali do reino, né? E ele era muito temente ao Senhor. E o que ele conseguiu fazer? Não sei como, não me pergunte, tá? Isso aí precisa de um estudo apurado. Fala que ele escondeu 100 profetas do Senhor, né? Em 2 grupos de 50 dentro de uma cova. Mano, como que o cara conseguiu sustentar 100 pessoas sem ninguém saber? Lógico que ele devia ter os comparsas, pelo amor de Deus, mas imagina a logística disso. Porque ele sustentava com pão e água. Tem uma logística para isso. Não tinha como o cara passar desapercebido, né? Mas ele conseguiu porque ele era homem que temia Deus e ele fez isso né, para tentar amenizar um pouco ali a perseguição de Jezabel. E aí Elias manda falar para ele, ó, Obadias, sai pra terra, né? Eu acho que dá essa desculpa de que você vai procurar novas fontes de água, que você vai procurar ervas para dar para os cavalos e para os mulos, né? Dá uma volta aí no reinado. E aí ele foi, né? Por um caminho e Elias também foi por outro. E aí no meio do caminho eles se encontraram, né? Nessa busca aí. E aí quando Obadias viu Elias e reconheceu que era Elias, ele se prostrou em terra e falou, meu Deus, né? O homem do Senhor. E aí Elias fala pra ele, olha, Obadias, vai lá e avisa Acabe que eu tô aqui. Aí Obadias chegou pra ele e falou assim, mano, você quer me matar, velho? É sério. Porque, meu, você não sabe o que Acabe tá procurando você, assim, por todos os buracos desse reino. E ele fez os caras jurar de pé junto que não tinha te encontrado. E você vai fazer isso comigo mesmo? Aí você quer que eu avise Acabe. Aí eu vou lá avisar Acabe. Aí o Espírito de Deus te leva pra algum outro lugar aí. Aí eu fico de mentiroso na história? É sério que você vai fazer isso comigo? E outra, mano, eu sou top, velho. Eu escondi aí, né, sustentei 100 profetas e você quer me matar, mano? Com essa bagaça aí? Não faz isso comigo não, cara. Ô, Elias. Aí Elias chegou pra ele e falou assim, mano, fica de boa que vai dar tudo certo. Fica tranquilo, só vai lá e avisa Acabe que eu tô aqui, por favor. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí ele voltou, né, avisou Acabe. E aí Acabe, meu filho, foi direto lá pra encontrar Elias. Aí quando Acabe chegou, que encontrou Elias, olhou pra ele e falou assim, então é você que tá causando, que tá causando todo esse alvoroço, que essa fome, toda essa bagaça é você, então. Aí Elias pegou, olhou pra ele e falou assim, eu? Eu não, meu filho, é você e a sua casa, com esse idolatria que se afastando do Senhor e fica seguindo esses deuses aí, filho, a culpa é sua, a culpa não tem nada a ver com isso, eu sou só um mensageiro. E aí Elias falou assim, vamos fazer o seguinte agora, eu vim aqui pra falar pra você juntar toda a galera, todos os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas que era sustentado, né, por Jezabel. Então, um total deu o quê? 950 pessoas. 950 profetas, meu Deus do céu, né? Não, tinha os profetas de Baal e os profetas do poste-ídolo. Lembra que ele tinha feito lá o poste-ídolo? E leva tudo lá pro Monte Carmelo e avisa todo mundo. E aí Acabe, era uma oportunidade ali, né, de Jezabel e de Acabe meio que humilhar Elias, humilhar o Senhor, né, o Deus de Israel. Então eles foram, né? E aí Acabe mandou avisar todo mundo. Mano, imagina, era o embate do século, velho. Sabe Super Bowl? Era tipo o Super Bowl, que você ia perder essa e ninguém perdeu, filho. O negócio lá tava lotado de gente. E aí eu não vou contar muitos detalhes dessa história, desse embate, porque todo mundo meio que já conhece, então eu vou resumir aqui bem rapidinho. Então a primeira coisa que aconteceu foi Elias confrontar o povo. Então ele olhou pro povo e falou assim, até quando vocês vão ficar aí coxando entre 2 deuses, né? Se Baal é Deus, segue Baal. Se Deus é Deus, segue a Deus, tá entendendo? Então, a primeira coisa que ele fez foi confrontar todo mundo. E aí ele falou assim, bem, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro, né? Então aí vocês já conhecem a história, que os profetas de Baal lá quase se mataram, se cortaram, fizeram lá uma pá de coisa. Baal não respondeu, e aí eles foi lá, orou, Deus respondeu com fogo. E aí os detalhes, gente, de tudo isso aí, você já deve saber, que você já é crente faz tempo, não é? Então essa história você já conhece. Se você não conhece, você vai lá na Bíblia e lê também, né? Poxa vida. E aí o povo, né? Quando Deus responde com fogo, o povo cai prostrado em terra. E aí Elias manda o povo caçar lá os profetas, correr atrás dos profetas, catar todo mundo. Depois que todos os profetas foram capturados, ele foi lá e passou a faca em todo mundo e matou os profetas de Baal. E aí Elias falou assim pra Acabe, Acabe, vai lá, bate um rango, vai lá bater sua marmita, que eu vou ficar aqui no Monte Carmelo, porque eu preciso orar ao Senhor. E aí ele ficou ali no Monte Carmelo e ele começou a orar ao Senhor, né, por conta da seca, né, pra parar a seca. E aí o servo dele ia lá e ficava olhando
de frente para o mar, né? E falava, não aconteceu nada. E Elias orava, ele lá, não tem nada. Então Elias orou 7 vezes e aí depois o servinho foi lá ver e falou, nossa, eu tô vendo a nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias pegou e falou assim, vai lá, filho, corre lá, avisa Acabe para ele subir no carro e vazar, porque o negócio vai chover, né? Então avisa ele para ele não molhar a chapinha e não estragar o cabelinho dele. Nisso, né, o rei Acabe, ele sobe no carro dele e vai a caminho de Jezreel, né, que era um dos lugares que tinha o palácio dele. Então imagina, tinha a capital que era Samaria, ele devia ter ali o palácio dos 3 poderes ali, né, em Samaria, mas ele tinha uma casa também ali em Jezreel. Então ele ruma para lá. E nisso o Espírito do Senhor, e vai, né? Nisso o Espírito do Senhor veio sobre Elias, e aí ele corre na frente dos carros e chegar primeiro que Acabe lá em Jezreel. Acho que baixou ali o flash, né? E Elias, e ele, ó, deu pernas pra que te quero. Conseguiu passar o carro de Acabe. E aí você imagina, né? Se Jezabel já tava pistola ali com todos os profetas do Senhor, né, agora o ódio dela agora tá bem direcionado, porque agora ela sabe quem é o causador maior de tudo isso. Causador assim, né? Lógico que são eles, mas eles botam a culpa em Elias, né? E ela persegue de uma forma muito mais intensa Elias, ela quer a cabeça de Elias de qualquer forma. Não vou entrar em detalhes nessa história, porque eu pretendo fazer uma série também sobre profetas, e aí eu conto em mais detalhes a vida de Elias, até porque esse vídeo vai ficar muito comprido se eu for ficar entrando em todos os detalhes aí da vida de Elias. E aí, pra resumir, Elias caiu em depressão, enfim, aí Deus chega pra ele e fala assim, olha, Elias, para com esse negócio aí, tá? Eu tô contando essa história porque isso aí vai ser muito importante pra frente. Ele falou assim, ó, você vai ungir 3 pessoas. Você vai ungir Azael, rei da Síria. Então, Deus tá mandando ele ungir um rei de outro povo, né? Por quê? Porque Deus sempre usou a Síria pra julgar Israel, não tem como. Você vai ungir, né? Ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. Jeú, gente, Jeú é um dos reis que eu também gosto, tá? Eu gosto muito dele, da história dele, eu acho fascinante a história de Jeú. E você também vai ungir Elias em seu lugar, tá? Eu não lembro de ter visto ele, eu não lembro se ele ungiu, né, Eliseu, né, ou Elias no lugar, né, profeta no lugar dele. Eu não lembro de ter visto Elias ungindo Eliseu, assim, com óleo, assim, tal. Mas Elias não chegou a ungir Azael e nem chegou a ungir Jeú. Quem acabou assumindo a tarefa foi Eliseu. Mas é importante você decorar esses 3 nomes, tá? Eliseu, obviamente porque ele substituiu Elias ali, né? Jeú, que veio ser rei de Israel. E Azael, tá? Guarda esses 3 nomes aí, porque eles vão aparecer bastante aqui na história. E aí avança a história, né? E aí o rei da Síria, como é que é o nome dele? Ben-Hadad. Ben-Hadad, ele junta ali 32 reis, né? Eu acho que quando a Bíblia fala que é reis, fala que eram os governadores ali, fala que eram os príncipes do reino dele, enfim. Juntou esses 32 homens, né? Mais um exército, e foram contra Israel, o reino de Israel. E aí ele cercou Samaria, que cerco é algo muito comum nessa época. Inclusive eu tenho um podcast aqui maravilhoso sobre cercos de guerra que você deveria ouvir lá, né? Porque é muito bom. Eu demorei para gravar aquilo lá, demorei para estudar, para levantar informações. Então confere lá, tá? O podcast eu vou deixar aí no card aqui, sei lá onde, enfim. E aí, durante o cerco, os mensageiros de Ben-Hadad chegou e falou assim, olha, as suas mulheres, os seus tesouros, seu tesouro, sua mulher e seus filhos são meus, né? Esse foi a primeira mensagem. E aí Acabe pegou e falou assim, tá bom, tudo bem. Tá bom. Aí os mensageiros voltaram e falaram assim, ó, na verdade é para vocês entregarem as mulheres, os filhos e os tesouros, e amanhã a gente vai mandar o caminhão de mudança aí para vocês carregarem tudo, tá? Porque tudo aí é nosso. Aí Acabe foi lá, conversou com os anciãos, né? Aí os anciões pegou e falou assim, ancião, sei lá, e falou assim, não, né? Aí Acabe mandou a resposta para os mensageiros. Falou assim, ó, se fosse as minhas mulheres, né, os meus filhos, os meus tesouros, tudo bem, né? Mas como é do povo, né, não. Não. Então, dá a impressão de que ele foi bunda mole da primeira vez, porque ele achou que ia só levar as coisas dele.
Mas quando ele foi falar com os anciãos devem ter chegado pra ele, não, né, Acabe? A minha mulher não vai levar, não. E aí ele meio que deu pra trás e falou, não, agora eu vou resistir agora. Ai, esse Acabe é engraçado. E aí os mensageiros falaram, vocês estão lascados, filho, vocês tudo vão virar pó, tá? Você não vai entregar? Então tá bom, então aguarde. Aí Acabe falou assim, eles, não fica cantando vitória antes antes do tempo. Ganha primeiro e depois vocês comemoram. E nisso o Ben-Hadad estava bebendo lá com os reis. E falou assim, ixi, a gente vai ter que entrar nessa guerra mesmo, porque já não quiseram entregar, a gente vai ter que levantar a bunda daqui, né? Que eles estavam tudo bebendo. E aí eles foram se preparar aí para entrar em guerra realmente com Israel, porque eles achavam que ia ser fácil, né? Achavam que Acabe, pela fama de Acabe, acho que a fama de Acabe já tinha se espalhado. Aí ele meio que já sabia que Acabe era um bundão mesmo, então ele achou que nem ia precisar entrar em guerra, que Acabe já ia entregar, né? Ele ia mesmo, né? Mas os anciãos não deixaram, né? E aí nisso um profeta se levantou e falou para Acabe que ele ia sair vitorioso dessa guerra e falou para ele, né, chamar os moços, chefes das províncias, né, os chefes ali das famílias, que eram 238, mais 7.000 homens e fossem, né, guerrear ali contra o rei da Síria, contra o Ben-Hadad. E nisso o Ben-Hadad ainda estava enchendo o cara lá com os príncipes lá. E aí uns mensageiros viram que tava vindo uns jovens, né? E falou, tá vindo uma galera aí, né? E aí Ben-Hadad falou assim, prende eles, mesmo que eles estejam vindo em paz, prende eles de qualquer forma. E aí eles foram, né? Prender os caras, mas aí começou a guerra e nessa guerra Israel acabou saindo vitorioso, acabou matando muitos sírios e Ben-Hadad conseguiu fugir, tá? E aí o profeta chegou pra cá e falou, olha, se fortifica porque esse rei vai voltar daqui a um ano para terminar o que ele começou. E aí os conselheiros lá de Ben-Hadad chegaram para ele e falaram, olha, Ben-Hadad, Israel só ganhou porque o Deus deles é um Deus das montanhas, né? Então, se a gente for lutar na planície, vai dar tudo certo e a gente vai sair vitorioso, né? E outra, troca aqueles príncipes bêbados lá, amigos de pinga lá que você levou da última vez, e troca por capitães de guerra, né? Dessa vez, né? Que agora você foi pra uma guerra, você não foi lá para se divertir como você foi da última vez, agora você vai se preparar. E aí foi o que Ben-Hadad fez, ele se preparou mesmo, pegou homens de guerra, né? Capitães de guerra, homens treinados, né? E marcharam ali contra Israel. E aí eles foram lá para a planície, então de um lado tinha o exército da Síria, né, de Ben-Hadad, do outro lado estava o exército de Israel, dividido em dois grupos, tá? Então eles estavam divididos em dois grupos e eles ficaram ali se encarando durante 7 dias. Era assim, tá, gente? Guerra era assim, né? Eles tinham que, uns ficavam encarando para ver quem ia conversar, né? Porque tudo era estratégia. E aí Deus falou através dos profetas de que eles iam ver quem era o Deus de Israel, que o Deus de Israel também era Deus das planícies, né? Que Deus era Deus sobre tudo. E o exército de Israel realmente saiu vitorioso. E naquele dia naquele momento morreram 100.000 homens da Síria. Cara, 100 mil pessoas é muita coisa, é muita coisa. E aí o restante do exército da Síria fugiu para dentro de uma cidade próxima, eles fugiram para essa cidade e nisso Deus foi lá e derrubou os muros dessa cidade, o que matou mais 27.000 homens da Síria. Mano, imagina o tamanho desses muros, né? Imagina que loucura essa guerra, velho. E, mano, não, muito louco, né? Você imaginar assim, eu fico imaginando, quer ver, Peter Jackson, faz um filme dessa guerra aí, vai. Faz um filme dessa guerra que deve ter sido da hora. E aí, quando esses homens correram para essa cidade, se esconderam, né, e morreram 27.000, e aí Ben-Hadad viu que ele ia morrer mesmo, porque ele conseguiu se esconder, né, nos fundos, e quando viu que ia perder mesmo, ele pediu para que os homens dele, ele se colocou em pano de saco, amarrou uma corda na cintura e mandou os mensageiros dele meio que entregar ele para Acabe, né. E aí esses homens, né, chegaram para Acabe e falou, olha, Acabe, né, tem misericórdia, né, Ben-Hadad está pedindo clemência e ele é brother, né. E aí Acabe falou, ele é meu brother mesmo, ele é meu irmão mesmo, sobe aqui, Ben-Hadad. E aí o que Acabe fez? Mandou Ben-Hadad subir no carro dele e meio que fizeram uma amizade ali, né, ele meio que aceitou a clemência. E aí o que Ben-Hadad falou, né, viu ali, né, que tinha dado certo ali, né, a jogada de marketing dele, e falou, olha, Acabe, eu vou te devolver todas as cidades que a Síria já ganhou de vocês em algum momento, e eu também vou deixar vocês construir um shopping lá em Damasco, que Damasco era a capital da Síria, e era uma cidade bem grande, com bastante comércio, e Ben-Hadad falou, constrói um shopping lá que eu deixo, né, vocês ganhar dinheiro lá com o meu povo. Acabe falou, fechou, mano, fechou, e deixou Ben-Hadad ir.
Pois bem, aí corta, né? E eu vou contar uma história paralela aqui pra vocês. Aí tinha um profeta lá, né? Um profeta aleatório lá. E aí ele chegou pra um cara e falou assim, ô, cara, me dá uma porrada na cara. Aí o cara falou, mano, você é profeta, não me dá uma porrada na sua cara, né? Aí nisso, ele, pelo fato de você ter desobedecido o seu, você vai morrer. E nisso apareceu um leão e comeu o cara. Matou, né, o cara. Eles falaram, mano, né? Aí ele foi lá, o profeta chegou pra outro cara e falou, mano, me esmurra aí, me dá umas porradas na cara. O cara, você acha que o cara não é pra já, né? Porque ele deve ter visto o que aconteceu com o outro. Falou, peraí que eu vou quebrar sua cara, é agora. Aí nisso o cara quebrou a cara do profeta, né? Deu umas porradas. Aí o profeta foi lá e enrolou uns panos na cara pra ficar meio que irreconhecível, digamos, né? E ficou na beira da estrada. Nisso o rei passou, né? O rei Acabe passou. E aí esse homem gritou e falou, rei, vem cá que eu vou te contar uma história. Vem cá, vem cá. Então, um soldado pediu pra eu cuidar de um prisioneiro e falou que se esse prisioneiro fugisse, né? Eu ia ter que pagar com a minha vida, né? Ou com uma quantia muito alta de dinheiro. E aí, mano, nessa eu me distraí e o prisioneiro fugiu, né? Aí Acabe olhou pra ele e falou assim, bem feito, né? Toma, quem mandou ser trouxa, né? Quem mandou o cara fugir, né? Nisso o profeta, né? Eu adoro gente, quando eu for fazer minha série sobre profetas, vai ser muito legal, porque eu adoro esses teatros, sabe? Tinha profetas que eram muito lúdicos, né? E eles usavam ali de elementos de teatro, digamos, pra meio que passar a mensagem do Senhor. Cara, eu achei isso sensacional. E tem gente que fala que e essa é uma área muito dominada por Satanás, a área das artes, né? Inclusive tem uma arte aqui do meu amigo cristão, né? O Joel, essa arte é dele. Ele fez uma pra mim também, que eu vou colocar no próximo vídeo. Eu acho muito legal, né? As artes sendo usadas ali em nome do Senhor. E aí, quando ele tirou o pano, Acabe reconheceu que ele era um profeta. Ele falou, tá vendo? Então, assim como você condenou o homem que deixou o cara fugir, o prisioneiro, é assim com você também, filho. Quem mandou você deixar Ben Haddad fugir? Por conta disso, você vai morrer também. Você vai morrer. Você, a sua família e todo mundo. E aí, tudo que era pra a Síria sofrer, né, o povo da Síria sofrer, o povo de Israel vai sofrer por conta disso. E aí o que Acabe fez? Voltou emburrado para casa. Típico de Acabe, né? Aí nisso, como eu comentei, Acabe ele tinha um palácio ali em Jezreel, na cidade de Jezreel, e do lado desse palácio tinha uma vinha, né? Que o nome do dono era Nabote. Você já deve conhecer essa história. E aí ele foi tentar comprar essa vinha de Nabote e Nabote não vendeu, né? É até interessante porque Nabote não vendeu, porque era herança da família e falou, não vou vender. Se você vai lá no livro de Levíticos, tem uma lei, ano do jubileu, se eu não me engano, não sei se é esse, eu estou confundindo, se é a cada 7 anos, mas tem uma festa lá, tem um ano específico que acontece a cada 49 anos, tá? E esse ano do jubileu é o ano em que todas as posses meio que voltam para a família original. Eu acho muito interessante essa lei porque é como se os filhos não fossem punidos pelos pecados dos pais. Então, por exemplo, tem a terra que é da minha família. Aí eu vendo, eu não cuido, sei lá, eu vendi para outra pessoa. E aí, depois de 49 anos, isso volta para minha família, volta para os meus descendentes, né? Então, eu acho que foi pensando nisso que Nabote falou, mano, eu não vou vender, né? Por que vai vender? Daqui a pouco vai voltar para minha família mesmo. Então, Israel, ele tinha esse apego com a terra, né? Não apego, mas essa ligação com a terra física, né? Até hoje, mas enfim, a gente fala isso nos próximos vídeos. Mas aquela terra de Israel é do povo de Israel, né? Então naquela época não era diferente. E aí Acabe fica emburrado, né? Típico, né? Como sempre. E aí Jezabel chega e falou, mano, que cara é essa feia essa aí? É fome? Ele falou, não, que eu tentei comprar, vinha de Nabote tem que vender. Aí Jezabel falou, peraí que eu já vou resolver isso aí em 2 palitos. Aí Jezabel vai lá, né? Escreve cartas proclamando um jejum, né? Com o selo de Acabe, né? E aí proclama o jejum. E ela meio que compra 2 caras para acusar Nabote, porque Nabote era uma pessoa respeitável. E ela compra meio que 2 homens para conspirar contra Nabote, falando que ele blasfemou contra o Senhor, né? E eu acho isso muito interessante, essa jogada de Jezabel, porque ela meio que também usou a lei de Moisés.
Assim como a lei de Moisés falava que, né, da terra, que ele não queria vender por conta do ano de jubileu, que ia voltar para a família dele, Jezabel também usou da lei de Moisés e falou assim, e acusou ele de blasfêmia contra Deus. E nisso ele foi morto, apedrejado fora da cidade, né, porque as pessoas que cometiam blasfêmia tinham que ser apedrejadas, tinham que ser mortas fora da cidade, e pegou a vinha e meio que se apossou da vinha ali de Nabote e deu para Acabe. E, obviamente, Acabe não fez nada, e nisso Elias foi lá e trouxe uma palavra para o Senhor e falou, olha, Acabe, assim como Nabote morreu, você também vai morrer, né? E assim que aconteceu nas dinastias Baasa e Jeroboão, que foi exterminada a casa deles, a sua casa também vai ser exterminada, né? Todos os seus descendentes vão morrer. E assim como o sangue, né, de Nabote foi lambido pelos cães fora da cidade, o seu sangue também vai ser lambido fora da cidade. E ainda Deus ainda completou, né? Falou assim, e Jezabel? Ah, Jezabel não. O sangue dela não vai ser comida fora da cidade, não. Vai ser comida aqui, ó. O sangue de Jezabel vai ser lambido pelos cães dentro da cidade, meu amor. E aí Jezabel já estava com essa profecia sobre a cabeça dela. A gente vai ver nos próximos vídeos o que aconteceu com Jezabel. Você já deve saber também, né? O ruim de fazer vídeo sobre reis é que os spoilers já estão tudo aí. Vocês já conhecem toda a história já. Mas eu não vou contar aqui então. Eu não vou facilitar a vida de vocês não. Se você não sabe, vocês vão ter que ler a Bíblia. E aí nisso, né, Acabe, ele se arrepende, né? Ele fica muito triste. Ele realmente se arrependeu ali do que ele tinha feito, de não ter intervido. Porque eu acho que ele sabia que Acabe era um homem de Deus, enfim. Acabe não. Nabote, né? Ele sabia que Nabote era um homem de Deus. Ele meio que se arrependeu realmente do que aconteceu, de não ter intervido. De ter permitido Jezabel fazer o que fez, e nisso ele coloca cinza na cabeça, coloca pano de saco, e realmente fica muito triste. Nisso Deus levanta Elias, Deus é muito misericordioso, né? E vai lá e profetiza para ele que aquela desgraceira toda não ia acontecer, né? Enquanto ele estivesse vivo, mas nos filhos dele, né? Que coisa, não? Pois bem, né? Isso é o que a gente vê, né? A gente vê que, olha como a gente vai ver, né? Que Acabe, ele era um homem assim, extremamente, ele era mole, ele permitia idolatria, mas você vê que Deus está sempre presente, né? E isso vai de encontro com aquilo que as pessoas sempre falam, o tempo da lei, o tempo da graça. Mano, tem mais graça aqui, vocês viram como Deus livrou o povo, deu vitória para Acabe, né? Viu ele lá cabisbaixo e interviu, né? Então, no Antigo Testamento é cheio de graça, gente. Cheia da graça do Senhor lá também. E aí, vida que segue, né? E aí você viu lá no nosso resuminho que Acabe, enquanto ele reinava no Reino do Norte, lá no sul, quem reinava era o rei Josafá. E aí eles se aliançam para entrar numa guerra contra a Síria, de novo, né, para variar. E aí eu também não vou entrar muito nos detalhes dessa guerra, porque nessa guerra eu vou falar quando eu for falar sobre o reinado de Josafá, tá bom? Mas o que é importante você saber? É importante você saber que Acabe, ele acaba morrendo nessa guerra, né? Mas morrendo de uma forma assim, meio que engraçada, porque um homem lá, aleatório lá do exército de... Ai, minha tela queimou. Não, desligou lá, vai ficar assim mesmo. Para continuar a história, né? Senão... E aí um homem aleatório lá do exército da Síria, ele joga uma flecha para cima do nada, e essa flecha meio que cai bem entre ali as armaduras de Acabe, e ele acaba morrendo, né? Mas, como isso aconteceu no meio da guerra, os homens meio que foram segurando ali o corpo de Acabe até a guerra terminar. Nessa deles ficarem segurando o corpo dele ali com ele morto, e um ferimento, obviamente que o sangue dele deve ter se esvaído tudo para dentro do carro. E aí nisso que o sangue dele se escorre tudo, que a profecia se cumpre, porque quando eles levam o carro para fora da cidade para lavar os carros, né, da guerra, o sangue dele acaba escorrendo ali, e os cães lambem o sangue de Acabe. Então a profecia acabou acontecendo realmente com Acabe. E aí Acabe, ele morre, né? Ele é sepultado ali em Samaria, e o filho dele, Acasias, começa a reinar no lugar dele. E aí agora confira aí as impressões finais aí do reinado de Acabe. Então, por que eu classifico o reinado de Acabe aqui como preto, né? Um rei aqui classifica como um rei péssimo. Porque os reis anteriores a ele já tinha idolatria no reino, né? Não permitia que o povo, não facilitava que o povo fosse adorar no templo, que estava lá no Reino do Sul.
e tudo mais. Mas Acabe, ele meio que institucionalizou a idolatria, né? Então antes a idolatria era algo que estava ali no povo, estava no reino, acontecia, mas Acabe ele fez com que isso fosse algo institucionalizado pelo governo, sabe? Porque Jezabel ela sustentava profetas de Baal, né? Então ele meio que usava o dinheiro dos impostos ali para sustentar uma religião, né? Então isso é muito grave. Então, enquanto estava no povo, era um nível de idolatria. A partir do momento que você institucionaliza, o rei permite e financia a idolatria, é algo realmente muito, muito grave, né? Então, esse rei, né, Acabe, ele meio que levou o reino do norte a um novo patamar de distanciamento de Deus, né? E por isso que eu classifico ele como preto. E vocês viram que ele era meio covardão, né? Assim, ele não tinha um posicionamento. A gente via que Jezabel meio que se colocava na frente dele em alguns momentos. Ele demonstrou muita fraqueza ali ali perante o reinado da Síria. Então ele realmente foi uma pessoa muito assim vulnerável, né, aos ventos, né, que vinham. E isso para um rei, isso é péssimo, né? O rei ele tem que ter firmeza, né? Então, por isso que eu classifico ele como preto. Porém, assim, uma coisa interessante que tem no reino de Acabe, que vocês perceberam também, é que quando ele se arrependia, Deus ouvia, né? Então, o que eu aprendo com o reinado de Acabe é que, assim, você pode ser a pessoa que fez a maior capirotagem do mundo, assim, você deve estar todo envolvido em todo tipo de capirotagem. Mas se você se arrepende, Deus nunca vai ignorar um coração arrependido, um coração quebrantado, né? Então, e Acabe mostrou isso, né? Em alguns momentos ele realmente se arrependeu e Deus foi lá e respondeu. Então não tem como, né? Então eu acho que mais do que não pecar, né, a gente tem que aprender a achar os caminhos de arrependimento, né? Porque abrir a boca e falar, me arrependo, errei, tá, mas o quanto que isso dói em você? Quanto que pecar dói em você? Então isso é uma coisa que eu aprendi bastante, assim, lendo a história de Acabe, tá? Bem, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tentei fazer o mais curto possível, mas é impossível, porque Acabe tem bastante história. E olha que eu resumi bastante ainda. Enfim, continua aqui no canal. Logo, logo eu vou gravar os vídeos dos próximos reis. E se você está gostando, por favor, né, compartilha, dá a sua curtida, deixa o seu comentário, para que eu me sinta motivada a gravar mais vídeo para vocês, beleza? Então é isso. Um beijo e até a próxima.